Olá a todos, olá colegas, olá amigos do canal. Muita gente me pergunta nos comentários se é culpa do assoreamento dos rios. Muita gente fala sobre o assoreamento. Não seria o assoreamento dos rios? Gente, veja bem, a causa principal das enchentes, as evidências, elas mostram que é o fechamento da foz pelos moles. Essas são as evidências. Por quê? Porque quando nós olhamos para as inundações em Rio Grande e em Pelotas, isso se torna evidente. Tá? Mesmo que exista um atraso de dias, leve dias para que as águas do Vale do Taquari desçam. Então as enchentes primeiro acontecem no Vale do Taquari, para depois de 48 horas acontecerem em Porto Alegre, para depois de mais alguns dias a Lagoa dos Patos se elevar e inundar Rio Grande e Pelotas. Mesmo que exista esse atraso de dias, isso aponta para a consequência de uma dinâmica de águas. Então a dinâmica das águas se comportam dessa forma, porque a afluência ela vem de cima e não de baixo. A afluência vem de cima e o represamento vem de baixo. Então o resultado hidrodinâmico, o resultado hidrológico, melhor dizendo, ele começa com as inundações mais próximas da afluência do que do represamento. Tá? E qual é a evidência para tudo isso? Ou seja, o assoreamento ele fica em segundo plano. A evidência para isso é as inundações do Rio Grande. Seria impossível Rio Grande inundar. Por que Rio Grande e Pelotas, por que eles estão inundando? Com as águas que descem do Guaíba, por que isso? Se eles estão do lado do mar, gente. O mar nunca enche. Então, a raiz da nossa tese, ela é muito forte. Que é o quê? É impossível Rio Grande encher. E Pelotas, Rio Grande e Pelotas, é impossível encher porque eles estão do lado do mar. O mar nunca enche. Por que Rio Grande está enchendo? É porque aquele canal, o canal do Rio Grande que deságua na Boca da Barra, é um canal que não está fazendo suficiente vazão fluvial. Pronto. Isso é uma evidência muito forte, gente. Então, existe uma evidência muito grande de que a foz está fechada pelos moles. E essa evidência é a própria inundação de Rio Grande e de Pelotas. Seria impossível esses municípios inundarem se o canal de deságue estivesse fazendo a vazão necessária. Por quê? Porque o mar nunca enche, o mar continua no seu nível. Quando estiverem lá Pelotas e Rio Grande inundado, debaixo d'água, vá até o mar ali próximo e veja que o mar está baixinho, está lá no seu nível. Então isso é a prova, isso é evidência científica, gente. Não há mais o que se discutir. A discussão tem que ser superada. Então o assoreamento nós não conseguimos mensurar, porque as inundações são muito brutais. As inundações são muito gigantescas. A gente não tem capacidade de mensurar se o assoreamento está contribuindo ou não. O que é preciso fazer? Primeiro é preciso construir o canal extravasor para depois analisar o comportamento das águas e verificar se as barragens estão causando alguma inundação. Por enquanto não dá para saber, porque as barragens também estão com seus vertedouros ficando debaixo d'água, então não tem como saber. Até tem como saber se me derem a informação. Eu preciso saber o que inunda primeiro, os vertedouros das eclusas ou os municípios acima das eclusas. Se me derem essa resposta, eu vou saber dizer se as eclusas estão ou não contribuindo com as enchentes. Essa resposta ela não existe na internet. E eu sou de Santa Catarina, eu não estou no Rio Grande do Sul. Eu não sei dizer. Tá? Eu não tenho essa precisão. Okay? Se eu estivesse no Rio Grande do Sul, eu poderia entrevistar algumas pessoas que operam as barragens,
pessoas que estão nessas cidades e ter a resposta, mas eu não tenho. O que inunda primeiro? São os vertedouros das reclusas ou são os municípios acima? Se nós tivermos essa resposta, nós iremos saber se as barragens reclusas também estão contribuindo para as inundações. Sem essa resposta não tem como saber. E mesma coisa a questão do assoreamento, porque o que acontece? Se os estreitos eles são de barro, tá? Não são costões, e é o caso do Rio Grande do Sul, o assoreamento ele não causa grande obstrução de vazão porque o canal se alarga nos gargalos. Então, onde existe gargalo de assoreamento, o canal se alarga, mantendo a vazão. Então, pode ser que o assoreamento não esteja causando tanta inundação. Essas inundações são muito brutais para serem causadas por um assoreamento, gente, dos canais. Tá? Sem contar que os próprios canais, eles com o tempo vão mantendo a sua profundidade, a não ser que se esteja jogando muitos dejetos demais nos rios. Mas nós não temos essa capacidade de mensurar isso. Por quê? Porque primeiro tem que se resolver o gargalo maior. Quando a gente tem uma inundação, nós primeiro resolvemos os maiores gargalos de vazão, para depois que esses gargalos estiverem resolvidos, os microgargalos comecem a aparecer. Então, por enquanto, não tem como mensurar. As inundações são muito brutais. Não tem como saber se o assoreamento está causando obstrução de vazão significativa. Primeiro tem que se construir os canais. Sim, eu defendo que, por medida de precaução, de prevenção, se deve começar obras de desassoreamento, que é o que está sendo feito no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Está começando a desassorear os canais. Eu entendo que o Rio Grande do Sul deveria, sim, como medida de precaução, começar a desassorear os canais. Eu entendo que sim, que deveria ser feito. Mas, como medida de precaução, mas sem ter a certeza do quanto que isso está contribuindo com as enchentes. O que está realmente causando as enchentes no Rio Grande do Sul é o fechamento da foz pelos moles, a Lagoa dos Patos se eleva e começa a sustentar uma corrente de represamento que se movimenta a montante nos canais, porque a massa de água da Lagoa dos Patos é maior do que a massa de água dos seus afluentes. Então, os seus afluentes não conseguem vencer a massa de água da Lagoa dos Patos e se represam, ficam represados, inundando tudo. O Rio Grande do Sul vira um grande açude, porque a sua vazão está obstruída. Ok? Existe ainda a tese de encharque das barragens, ou seja, as eclusas e as hidrelétricas, elas não elevam a água apenas no leito do rio, elas criam um imenso lençol subterrâneo. Assim como você está vendo nessa imagem, as eclusas fazem isso, mas de forma invisível, porque é debaixo da terra. Então, isso que você está vendo nas imagens, que agora está visível, as eclusas fazem permanentemente, só que no subsolo. Então vocês não têm noção da quantidade de água que as eclusas estão represando. Não é apenas na calha do rio, é também no subsolo. Tá certo? Por quê? Porque o nosso solo ele é permeável. A água ela se espalha pelo subsolo, no mesmo nível do nível que está o rio. Tá? É um imenso lençol subterrâneo. Geohidrologia que eu estou falando. Tá? Então, antecipação de vazão nas eclusas, em caráter emergencial. E também antecipação de vazão nas barragens das hidrelétricas, em caráter emergencial. Porque quando a chuva chega, ela já encontra o solo encharcado, ela já encontra esse imenso lençol subterrâneo. Então, rapidamente os rios adquirem alta afluência, né? E somado ao represamento da foz, que se vai se movimentando a montante, não é a água que sobe, o que sobe é a energia do represamento.
mantida pela própria vazão. Você pode facilmente verificar a corrente de represamento a montante pegando uma calha. Pega uma calha fazendo vazão e tapa a boca. Você vai ver a corrente de represamento se movimentando a montante. Um ensaio laboratorial muito simples. Então não tem nada de misterioso, gente. Tá? Tudo é científico. Então é isso. Eu torço para o Rio Grande do Sul, eu rezo pelo Rio Grande do Sul para que consiga resolver os seus problemas de vazão. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço, tamo junto, valeu.